Propôs-lhes, pois, outra parábola, Mateus capítulo 13, versículo 24, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? Ele lhes disse: o inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no celeiro. Nós vamos saltar os versículos 31 até o 34, que estão falando de outras parábolas que Jesus contou, e vamos para o 36, onde ele explica essa parábola. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo, e mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Tua palavra, Senhor, tua palavra, vida e verdade. Vem fazer dela hoje, Senhor, algo que nos alcance, uma verdade intransferível, Pai. Ministra ao nosso coração e libera sobre nós do teu favor. Nós pedimos e cremos em nome de Jesus. Dependemos do Senhor, ó doce Espírito, em nome de Jesus. Amém. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou na terra. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou na terra, no seu campo. Na explicação da parábola, Jesus diz: o campo é o mundo. Ele diz: o homem que decidiu semear no campo, no seu campo, fui eu. Mas, quando nós pensamos em reino dos céus, nós muitas vezes pensamos como se fosse uma realidade pertinente somente ao que está em cima. Mas o reino dos céus é aquilo que Deus está plantando na terra. Verdades de Deus que estão chegando para nós. Eu saí de casa hoje, eu tinha investido muito tempo nessa ministração, e eu passei algumas horas orando, e algumas horas falando com Deus que eu queria ministrar essa palavra em amor, porque a Bíblia diz que Jesus Cristo é a verdade, mas também diz que Deus é amor. A verdade, ela sempre vem vestida de amor, a verdade perfeita, ela é vestida de amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Medo e amor não coabitam. O medo e a verdade não coabitam. A verdade vem para libertar e para transformar. E eu queria muito que Deus pudesse falar ao seu coração. Eu estava medindo todas as minhas palavras e quando eu ia saindo de casa, eu abri um vídeo que estava lá num grupo da igreja e tinha uma postagem do irmão Dudu. E quando eu vi aquela postagem, eu comecei a chorar. Eu fiquei tão triste dentro de mim, eu vim chorando. Porque eu já tinha visto algumas vezes, mas eu confesso, eu não acreditei. Eu vi algumas vezes eles mostrando a pessoa fingindo que estava dando a vacina em um idoso e jogando a vacina fora, mas eu olhava e dizia: será? Eu não conseguia acreditar. E este vídeo começa com um senhor ou uma senhora que está no carro, e a
enfermeira aplica e diz: agora você vai ficar mais protegido. Ela puxa a seringa como se fosse aplicar, mas ela não injeta. E ela tira a seringa. E quando ela tira a seringa, a pessoa que estava filmando diz: olha, você não aplicou nada aí. Ela dá uma disfarçada e de repente ela diz: é verdade, me desculpe. Eu não acreditei. Falei: não acredito que alguém tem uma vacina na mão e vai jogar fora, dando ao outro o destino de morte. E aí uma sequência de outras pessoas, não apanhadas, estão no flagra a ponto de confessar, mas uma sequência de outros vídeos, e eu fui vestido de tanta indignação. E a mensagem que eu trouxe para nós, hoje, ela tem essa direção. Eu estava outro dia em casa e eu vi uma postagem, e aquela postagem dizia uma coisa que eu penso exatamente o contrário. De uma pessoa que eu amo tanto e respeito tanto, que comungamos de tantas ideias, e quando eu vi aquela postagem, eu fiquei um pouco triste. E cheguei a uma conclusão lógica. A conclusão de que um de nós está errado. Embora nós tenhamos verdades possíveis, factíveis, verdades emocionais, verdades conceituais, cada um de nós pode ter pequenos lampejos de verdade no nosso pensamento, mas o cerne do que estava sendo dito, eles eram completamente opostos. Se essa pessoa estiver correta, eu estou errado. E se eu estiver correto, o pensamento dela também está errado. Enquanto eu estava pensando nessas coisas, eu comecei a pensar sobre o engano do diabo. E eu comecei a pensar em toda essa história que nós estamos vivendo. Nós não estamos discutindo no objetivo de vencer uma competição de quem tem o melhor argumento, ou de quem está desposando a ideia mais interessante. Mas quando eu olho para o que está acontecendo no Brasil, e para o que está acontecendo no mundo, eu enxergo a Bíblia. Eu enxergo a Bíblia de forma escatológica. E é muito interessante nós pensarmos que, durante um bom tempo na nossa história, o Evangelho foi muito simples. Nós nos convertíamos e éramos como aquela planta que o Senhor plantou no seu território, como aquela planta que o Senhor plantou no seu terreno. Sentíamos-nos protegidos como Adão e Eva estavam no paraíso. Embora o perigo rondasse, nós nos sentíamos protegidos. Quando alguém descartava as ideias do Evangelho, ele mesmo atestava contra si, dizendo: eu estou desviado, eu não consigo viver esse Evangelho. Quando alguém deixava o Evangelho, seja por dificuldades, por falta de força moral, por prazer, por desejo de desfrutar a história, lá no íntimo ele sempre confessava: eu estou desviado, eu quero voltar para Jesus. Mas sabe, queridos, chegou um tempo em que começamos a viver a história como aquele momento em que Pilatos, diante de Jesus, pergunta a ele. Então o inquisidor diz: o que é a verdade? O que é a verdade? Estamos vivendo um momento em que parece que a verdade foi diluída, e que a verdade é o entendimento que cada pessoa desposa. Estamos vivendo um tempo em que vivemos da crise de insegurança, instabilidade. Mas, querido irmão, eu queria te dizer que o que Deus está fazendo precisa ser observado. Porque nós nos deparamos com uma realidade de um reino sendo implantado, e um reino sendo implantado na terra. Quando o homem caiu lá no Éden, a queda do homem não foi para torná-lo satanista, foi para torná-lo humanista. E quando Jesus veio do céu, ele não veio para ser o Deus onipotente na terra, ele veio para ser o Deus homem. Quando Jesus foi tentado, ele não foi tentado pelos reinos do universo, ele foi tentado pelos reinos da terra. Estamos vivendo uma guerra no planeta Terra.
Estamos vivendo uma guerra na implantação de um reino. Está escrito na Bíblia que viria um reino secular. O número da besta é 666. O número 6 é o número do homem. Assim como existe uma trindade divina, existe uma réplica humanizada. O homem se impondo de forma trina, estabelecendo conceitos de um governo humanista. Quando você estuda sobre o ateísmo, ele diz que o homem é a medida de si mesmo, é a resposta de si mesmo, é a resposta para si mesmo, que ele está completo nele mesmo. E quando nós começamos a viver o evangelho, nós corremos o risco de cair em um evangelho humanista também. A maior crise é que, de repente, nós nos deparamos com um assalto à nossa realidade espiritual. Porque antes nós tínhamos os desviados, aqueles que não acreditavam, que acreditavam no evangelho, mas não conseguiam viver. E em algum momento nós encontramos pessoas que começaram a viver uma realidade paralela ao evangelho. Nós encontramos algumas pessoas que começaram a acreditar em pé de igualdade com um alinhamento contrário ao evangelho. Sabe, queridos, e neste conceito, neste conteúdo, a verdade está relativizada. As pessoas têm verdades sociais, têm verdades pautadas em temas profundos como amor, e estas verdades, elas estão em pé de igualdade com o evangelho. Essas verdades relativizam tudo, tudo que não cabe nesse conteúdo de verdade, ele deve se dobrar um crivo de uma verdade relativa. A ausência da verdade implica na ausência do evangelho. Se não houver uma verdade absoluta, não existe evangelho. Porque se não houver uma verdade absoluta, não existe um Deus. O nosso Deus encarnado diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não podemos relativizar Deus, não podemos transformá-lo no nosso conceito. Não podemos pegar um Deus e transformá-lo à nossa imagem e semelhança. Nós somos feitos para ser a imagem e semelhança de Deus. E agora nós ficamos nos perguntando como entender tudo isso. Bom, algumas coisas são fáceis de entender. Eu gosto de ver Jesus falando assim, ele chorando sobre Jerusalém, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Algumas verdades que não são suportadas mais, e Jesus está chorando sobre Jerusalém. Hoje eu tenho chorado sobre uma nação que não discerne mais. A Bíblia diz que um reino dividido não pode subsistir. Nós estamos vivendo num país polarizado, dividido. E infelizmente, nós estamos vendo pessoas assumindo um polo, uma posição. E essa polarização também tem entrado na igreja. O mundo pode se dividir, mas a palavra do Senhor diz que sobre a igreja, que haja em vós o mesmo modo de pensar. Eu gostaria de dar algumas bases para você entender como conhecer a verdade. Bom, queridos, se você quer balizar a sua vida por aquilo que o céu define, preste atenção, comece a pensar sobre esse texto. Primeiro, a palavra do Senhor diz que o joio, ele é a semente do céu e são filhos do reino, são pessoas. A Bíblia diz isso. E a Bíblia diz que quando o trigo cresceu e frutificou, o joio apareceu. Ele ficou escondido no meio do trigo. E a palavra do Senhor diz que, então, quando ele apareceu, eles disseram: quer que nós ceifemos o joio? Não, porque o trigo tem raízes profundas. Ele é até fácil de colher, mas o joio tem raiz na região horizontal. As raízes dele se misturam. Sabe qual é o problema do joio e do trigo? É que nós misturamos as nossas raízes. Quando nós misturamos o evangelho com os nossos conceitos, com os nossos ideais, com as nossas filosofias, com as ideologias, nós começamos a questionar o evangelho. Então, o Senhor Jesus deixou muito claro que essa guerra não é apenas para definir quem é o joio. Não.
Essa guerra é para transformar joio em trigo. É para transformar joio em trigo. Porque nós sempre somos tomados como uma planta. E a Bíblia diz que Ele nos desarraigou do império das trevas. Sabe o que é desarraigar? Arrancar com raízes. Deus está arrancando a planta com raiz para plantar no reino do Filho do seu amor. Nós não estamos aqui para julgar as pessoas, mas precisamos discernir. Agora, como nós podemos fundamentar o que nós cremos? Primeira coisa, se você quer viver o evangelho que te faz saltar para a eternidade, eu quero te dizer, primeira coisa, o inimigo vai atacar a sua fé, atacando a Bíblia. Se você quer viver sabendo quem Deus é, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Por isso, a palavra do Senhor, ela não é arcaica, ultrapassada, não tem que ser atualizada, não tem que ser moldada aos nossos costumes, não tem que ser transformada. Não, a palavra do Senhor é eterna. A palavra do Senhor é eterna. Quando você tiver que viver a vida e dizer, como eu vou saber se eu sei o que é certo? A Bíblia é a palavra de Deus. Não negocie aquilo que a palavra do Senhor está dizendo. Não negocie, e você vai dar um passo gigante em direção à verdade. Segunda coisa, não coloque a Bíblia em pé de igualdade, não equivalha a nenhum outro livro, sacro, santo, ou a qualquer livro filosófico. Não equivale à palavra. Hoje eu estou vendo pessoas que estão fazendo um processo de equivalência. Eles pegam uma verdade bíblica e dizem, isso é de Deus. Mas eu também entendo que alguns conceitos, algumas religiões também são de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido irmão. Você diz para mim assim, poxa, tanta gente boa lá no hinduísmo ou no budismo. Deus não é evangélico, Deus está acima das religiões. Mas isso não muda o fato de que a palavra de Deus permanece. E não muda o fato de que Jesus é o caminho. E não muda o fato de que não há nenhuma pessoa que vai chegar aos céus por bondade. Meu irmão, preste atenção. A queda do homem foi o conhecimento do bem e do mal. O homem não caiu para ser mal. Ele vive esse dilema de fazer coisas boas. Tem muitas pessoas boas que não estão no caminho. Não, você não pode em momento nenhum equivaler a Bíblia a um outro livro. É muito fácil quando o diabo quer misturar a semente. E ele vem e diz para você, continue com a sua Bíblia, continue crendo nas coisas que você crê. Mas preste atenção como tem tanta coisa bonita. Olha essa poesia, olha essa coisa, olha isso. Se não é a palavra de Deus, não tem o respaldo de ser uma verdade 100% absoluta. Não tem respaldo. Fundamente a sua vida na palavra do Senhor. Nós estamos aqui para conquistar a terra. E nós queremos implantar o reino dos céus na terra. Por isso os filhos do reino foram plantados. A Bíblia diz que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está sentado. Nós temos que pensar nas coisas que não são da terra. Nós não temos que pensar nas coisas da terra, mas temos que pensar nas coisas para a terra. As coisas do alto são do reino para serem implantadas na terra. Você pensa coisas do alto e traz para a realidade. Nós vivemos um evangelho de um Deus eterno, de um Deus poderoso, e vivemos para que Ele seja vivido na terra. Não permita que o diabo roube você com a dúvida. Não permita. Terceiro, não gere um caminho paralelo. Jesus Cristo é o caminho, é o único meio de salvação. Eu acho que já disse, já antecipei. Não será bondade, não será pessoas boas, não, Jesus é o caminho. Irmãos, quando as pessoas dizem, não, se alguém nem souber do Evangelho, ele vai ser salvo. Se houver salvação fora do Evangelho, não há. A salvação é por meio de Jesus.
O evangelho é a boa notícia. E se a notícia não chegou, ela pode alcançar a pessoa. Se a notícia não chegou, se a pessoa morreu sem conhecer Jesus, mesmo que ela seja salva, não será pela bondade dela, será porque Jesus morreu por ela e por causa disso ela adquiriu o direito de ir para o céu. E a Bíblia diz que Deus plantou a sua lei no coração do homem para poder julgá-lo. Aí nós podemos dizer, então é melhor não pregar o evangelho porque se a pessoa tem mais chance. Não! A maior chance do homem é conhecer a graça de Deus, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pense que há um outro caminho mais fácil. Outra coisa, quando você for avaliar se você está sabendo a verdade ou não, pense sobre o que está em jogo. Deus disse assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todo espírito de engano ataca a família. Todo espírito de engano, desde os dias bíblicos mais remotos, as crianças são mortas e dadas a Moloque. Desde os dias bíblicos mais remotos, as crianças são entregues a um demônio chamado Moloque. E nos dias de hoje, nós estamos autorizando o aborto e continuamos com o culto a Moloque. A família tem sido agredida todo o tempo. A família tem sido vituperada. A família tem sido desmentida. Se você quer saber a verdade, firme-se nos parâmetros da palavra do Senhor. Todo ataque à família é um ataque à promessa de Deus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O diabo tentou matar as crianças porque o Messias viria por ali. Olha, da sua semente, a sua semente vai esmagar a cabeça de Satanás. E o diabo tenta destruir a família, porque a bênção do Senhor repousa sobre a família. Então não caia. Agora, algumas verdades para você. Nós temos sido doutrinados pelas mídias sociais para vivermos a vida por aprovação. Nós vivemos de likes. Nós vivemos de curtidas. Nós nos medimos por seguidores. Isso tem treinado a nossa mente, a nossa alma, para que a opinião dos outros seja o crivo para decidirmos. E aí a gente vê pessoas contando a história que leu. Tem gente contando a história que eu vivi. Eu sou de 1965. A história que eu vivi, que o meu pai viveu, que eu vivi com meu pai. Tem gente contando a minha história, querendo contar com mais autoridade do que eu que vivi. Tem gente querendo dizer daquele período que ele não viveu. Talvez os meus filhos querem falar coisas daquele período que eles leram. Papel aceita tudo, desde a verdade até o escândalo. Quem escreve a história são os vencedores. Depois que aconteceram mudanças no Brasil, a história foi escrita e reescrita. Escrita até sucumbir àqueles mais profundos. História não se encontra nos ambientes rasos, nas páginas de jornal. História se encontra na pesquisa profunda. Mentes rasas jamais farão reflexões profundas. A crise hoje é de superficialidade. As pessoas vivem para saber um pouquinho, abraçados a estruturas sociais, abraçados a conceitos que são corretos, abraçados a entendimentos que são verdadeiros, mas que são apenas ferramentas para induzir ao erro. Alguém diz que você pode viver um romance com uma criança e isso é amor. É um conceito equivocado de amor, mas em nome do amor, em nome do politicamente correto. E aí nós que fomos doutrinados, a sociedade do like, da aprovação social,
Estamos hoje em crise, porque numa faculdade você não pode se posicionar mais. As faculdades não são lugares seguros, as escolas não são lugares seguros. As ruas não são seguras. É preciso de algum lugar alguém dizer, se eu preciso abrir mão de tudo que eu penso para ter amigos, esses amigos não me merecem. Se eu preciso abrir mão do que eu penso para ter estes amigos, eles nunca serão verdadeiros. Se eu tenho amigos que não conseguem ouvir outro ponto de vista, indica a fragilidade do que eles creem. Se eu tenho amigos que isolam as pessoas que têm pontos de vista distintos, indica a fragilidade do que eles creem. Se eu tenho amigos que me isolam, que fazem barulho, são pessoas que estão gastando o seu esforço para sufocar a voz e o argumento de quem tem. Quem não tem argumento faz barulho. Quem não tem argumento grita. Se eu tenho amigos me convidando para um ambiente democrático, com tolerância zero, não é a democracia que eu quero. Se eu tenho amigos que me roubam da influência dos meus pais, eles apareceram na minha vida só depois dos meus pais gastarem noites em claro comigo. Não se venda. E porque eu digo para vocês, jovens, se posicionarem, eu também estou me posicionando. Para dizer a você que o silêncio da verdade é o maior nível de covardia que se pode ter. Nem toda a verdade é para ser dita, nós não precisamos sair ofendendo ninguém de maneira nenhuma. Você não precisa ficar se expondo, mas se você tem que viver num ambiente onde você tem que ficar se escondendo, este ambiente não te merece. Não te merece. Tenha ousadia, como Sadraque, Mesaque e Abednego disseram, morremos de pé. Tenha ousadia de dizer, eu penso assim. Foi num ambiente desse que aqueles meninos de 16, 17, 18 anos conheceram a fornalha de fogo ardente. E o Deus que trafega naquele ambiente. Foi naquele lugar. Sabe, queridos, a gente vai se cansando. E eu falo com amor, porque se não for por amor, não é a verdade. A verdade é sempre amor. A gente vai se cansando do politicamente correto. A gente vai se cansando das incoerências. E a gente vai se cansando de não querer ver. Não querer ver. Ver que vida não tem cor, que vidas importam. Ver que pessoas são importantes e relevantes. Ver que nós somos iguais, somos filhos de Deus. Ver que nós devemos abraçar movimentos sociais que tenham finalidade de nos unir e não de nos aparelhar. Então eu, em nome de Jesus, quero dizer para vocês que a palavra do Senhor diz que no planeta Terra, Deus semeou filhos do reino para frutificar. Mas é esta mesma Bíblia que diz que nós estamos aqui para um desfecho de um governo mundial. Se você quiser ler a Bíblia, olhando só para o céu, você vai pensar no reino do céu como se fosse só o céu. O reino de Deus tem semente na terra. E o reino de Deus evoca o céu para a terra. E nós estamos aqui, para assim como o Cristo encarnou, nós estamos aqui para que sejamos influência e resposta para os dias de hoje.
Eu vou encerrar essa mensagem dizendo que a palavra do Senhor diz que nos últimos dias surgiriam pessoas que não sofreriam a sã doutrina. Antes teriam comichões dos ouvidos e acumulariam para si doutores segundo a sua própria concupiscência. Bom, agora eu vou traduzir isso para você. Hoje tem tanta Bíblia na linguagem de hoje, não precisava. Mas eu vou traduzir. Nos últimos dias, as pessoas não vão querer ouvir a verdade. Como quem tem coceira nos ouvidos, eles vão escolher ouvir as pessoas que falam o que eles já escolheram, o que eles gostam de ouvir. Deixa eu te contar, esses dias chegaram. O que você crê, a sua mídia social te dá. O que você acredita, trafega no seu celular. Se você pensa mal do governo, todos os dias, você vai ter um reforço desse pensamento. Se você pensar bem, idem. A verdade não está nas mídias sociais. As mídias sociais só nos contam o que nós queremos ouvir. A verdade está na palavra de Deus. Chega de ser refém. Chega de saber quem dá like para você e quem não dá. Porque João Batista pregou e as multidões vieram até ele. Até o dia que ele apontou o dedo para o palácio. Enquanto ele lidou com o povo, estava tranquilo. Quando ele lidou com o poder, perdeu a cabeça. O ministério de João começou no deserto, mas terminou no palácio, onde ele foi trocado por uma menina que sabia dançar. Sua cabeça foi vendida por uma dança, talvez sensual. E eu queria te dizer, querido, que nós estamos vivendo os momentos mais relevantes da história. Mais relevantes da história. Mais relevantes da história. Se você quiser continuar a acreditar na mentira que estão te contando, basta querer. Todos os dias, o engano vai bater a sua porta. 666, governo do homem, está chegando. Não pense que nós não estamos numa guerra espiritual. Estamos numa guerra espiritual que passa por governo do homem. Está chegando. Mas a igreja triunfa em todo o tempo. A igreja vence em todo o tempo. A igreja frutifica em todo o tempo. A igreja se preserva em todo o tempo. Como Deus disse a Elias, eu preservei 7.000 homens que não dobraram seus joelhos e bocas que não beijaram a Baal. Da mesma maneira, vai ter gente que não será enganado. Eu sei que você vai estar no meio. Eu sei quem você é. Pastor, o senhor não sabe o que é estar na faculdade? Sei, eu já estive lá. Eu já estive lá. Eu nunca me dobrei. Logo nas primeiras aulas, teve uma reunião para festa. Logo na primeira festa, foi uma festa regida pelas drogas. Eu estive lá. Mas eu tinha um compromisso com a verdade. Você também tem. Eu não preguei só para jovens hoje. Eu nem sei se eu consegui passar tudo que Deus me falou. Misturou com um pouco da indignação e da tristeza que eu tive quando vi aquela vacina. Enquanto acusam o presidente de genocida, 48 milhões de vacinas foram distribuídas e 28 milhões foram doadas. Desses 28 milhões de vacinas, provavelmente, uma boa parte foi jogada no lixo, porque estão colocando a agulha no braço da pessoa e jogando a vacina fora. Dá para acreditar? Dá para acreditar nisso? Pois eu tenho um vídeo da enfermeira dizendo, me desculpe, é verdade. Se ela não falasse, eu ainda ficaria na dúvida, eu dizia, meu Deus, teoria da conspiração. Eu vi várias vezes, mas nunca acreditei que alguém quisesse matar o outro. Está entrando, olho adentro. Só quem não quiser enxergar.
Mas se você quer enxergar, o tempo é agora. Uma igreja relevante enxerga, cego guia cego. Uma igreja que enxerga faz a diferença. Pastor, o senhor está pregando sobre política? Não, eu estou pregando sobre escatologia. Eu estou falando da besta. Não sei nem por que tem esse nome. Eu não estou falando besteira. Estou falando da besta. Presta atenção. Eu estou falando em nome da nossa família. Preste atenção. Olha tudo que está acontecendo. E pare de bater palmas para coisas erradas. Chega de bater palmas para coisas erradas. Ame o Brasil e ame a palavra de Deus. Bom, nós vamos orar. Se você não gostou dessa mensagem, não se preocupe, o pastor Walid vai pregar agora. Você pode ouvir a mensagem dele. Parece que ele vai falar sobre o amor e acho que estou brincando, não sei o que ele vai falar. Mas eu falei com amor e eu quero orar por você. Senhor Deus de Israel, Pilatos estava diante da verdade e ele disse que é a verdade. Ele não enxergou a verdade diante dele, Senhor. Senhor Deus de Israel, os profetas morreram porque falaram da tua parte. A palavra do Senhor, Pai, nem sempre promove alegria. Os profetas morreram, Senhor, nas mãos dos reis, nas mãos do povo. A igreja do Senhor, logo no começo, Senhor, é selada com o sangue de Estevão. Estamos vivendo dias difíceis, Pai. Não nos deixe perder o Senhor, perder a direção, perder o entendimento, perder a coerência. Não nos deixe discutir, Senhor, detalhes insignificantes. Quando a história da humanidade está nas últimas páginas, nos ajude a ser igreja relevante, Pai. Nos dá conteúdo, Senhor, que dignifique o Teu nome. Nos envia aquilo que é do céu, Senhor. Tu não começou o mundo de Kiramassaramacai. Nós não queremos ser aprovados pelo homem. Nós não queremos ser regidos pelo like. Nós não queremos ter muitos seguidores, Senhor. Nós queremos ter pessoas, Senhor, que estão nos seguindo para o céu. Não aqueles que seguem, Senhor, e curtem o que nós fazemos, mas que seguem o caminho para o Senhor. Nos abençoa, Senhor, e nos dá a Tua graça. Nós pedimos e cremos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.